Importância e noções de mercado no Baixo Sul. O urucum possui propriedades medicinais, sendo um excelente anti-inflamatório natural, além de um potente antibiótico. Com nome científico bicha orelhana, urucum ou urucu é próprio da América Central. Antigamente, os indígenas da região o usavam como repelente contra insetos e para se pintarem. Noções de mercado. Dados de 2016 e 2020. O mercado, após a recessão de 2016, passou a não mais absorver. Produtores relatam que em 2017, o quilo de semente de urucum era vendido por cerca de R$ 12. Este ano, o produto está sendo vendido por apenas R$ 2. Segundo o especialista, da semente é retirada a bichina, substância química de cor vermelha. Bom, e agora falando um pouco sobre as condições edafoclimáticas do urucum, né, ou urucuzeiro. Vale a pena lembrar que a cultura do urucuzeiro é praticamente destinada ao pequeno produtor familiar, que se beneficia da cultura do urucuzeiro para aumentar a sua renda doméstica anual. Bom, agora dando ênfase no nosso contexto, que são as exigências edafoclimáticas, conquanto o urucuzeiro seja cultivado em todo o território nacional, as regiões Norte e Nordeste são as mais propícias ao seu crescimento e uma boa produtividade. O urucuzeiro é uma planta heliófila, ou seja, seu estabelecimento tem de ser feito a pleno sol. As temperaturas para o cultivo devem de preferência oscilar entre 28 graus Celsius e 26 graus Celsius, com máximas de 36 a 38 graus Celsius e mínimas de 15 graus Celsius. Oscilação térmica acentuada do período diurno para o noturno e ventos frios durante a noite criam um ambiente desfavorável à fisiologia da planta, resultando em queda considerável da produtividade. Bom, a duração e a intensidade da luminosidade solar também interfere na fisiologia da planta, que requer para um bom crescimento e uma elevada produtividade uma intensa e prolongação à exposição à luz natural. Geadas prejudicam o urucuzeiro, né? O urucum também, ele prefere áreas onde a precipitação pluvial oscila entre o mínimo de 1.200 milímetros e o máximo de 3.000 milímetros, com a existência de um período de estiagem de 3 ou 4 meses, período indispensável à maturação dos frutos e ao seu beneficiamento. Já em relação ao solo, as melhores condições edáficas para o plantio dessa cultura são encontradas em solos com perfil profundo, bem drenados, com textura de média a argilosa, porém sem compactação. Os solos muito argilosos e encharcados não são indicados para o cultivo. Apesar da baixa exigência nutricional, a cultura desenvolve-se bem em solo nos quais o macro e micronutrientes estejam equilibrados e principalmente o alumínio permutável esteja neutralizado. O estabelecimento de novos cultivos deve ocupar preferencialmente áreas antropizadas, ou seja, aquelas que já foram desmatadas, evitando-se assim novas derrubadas. Nessas áreas alteradas pelo homem, o terreno é, ademais, fácil de ser preparado, fato que reduz consideravelmente os custos iniciais do cultivo. Para o cultivo. Apesar da baixa exigência nutricional, a cultura desenvolve-se bem em solo nos quais o macro e micronutrientes estejam equilibrados e principalmente o alumínio permutável esteja neutralizado. O estabelecimento de novos cultivos deve ocupar preferencialmente áreas antropizadas, ou seja, aquelas que já foram desmatadas, evitando-se assim novas derrubadas. Nessas áreas alteradas pelo homem, o terreno é, ademais, fácil de ser preparado, fato que reduz consideravelmente os custos iniciais do cultivo. Bom dia, meu nome é Marília e eu vou falar sobre propagação e preparo de mudas. Inicialmente, vamos falar sobre propagação. Bom, a produção das mudas ela pode ser efetuada pela via sexuada ou assexuada, respectivamente, por meio de formação de mudas e enxertia ou estaquia. Na propagação sexuada, utilizam-se sementes colhidas de cápsulas maduras, bem conformadas e isentas de doenças. Bom, agora iremos falar sobre o preparo de mudas. A formação de mudas ela pode ser realizada por via sexuada, ou seja, a formação de mudas, ou assexuada, que pode ser feita em enxertia ou estaquia. Na formação de mudas por semeadura, recomenda-se deixar as sementes em água por um período de 6 a 8 horas.
descartando após esse período as sementes que submergirem. O substrato ele deve ser composto por 3 partes de terra vegetal, uma parte de esterco de curral e uma parte de argila, homogeneizados e transferidos para sacos de polietileno preto de aproximadamente 5 litros. Em virtude da dormência das sementes, recomenda-se plantar cerca de 10 sementes por saco. As sementes elas devem ser colocadas a aproximadamente 1 centímetro de profundidade, recobrindo-as com substrato. A rega ela deve ser diária e após 30 dias de emergência das mudas, o desbaste deve ser realizado, deixando apenas uma muda por saco. As mudas elas podem ser transplantadas quando atingirem 40 centímetros de altura, o que deverá ocorrer após 30 dias de emergência. Na propagação assexuada, recomenda-se a enxertia por garfagem de fenda cheia, tanto pelo maior rendimento como pela facilidade de execução. Os portas-enxertos obtidos por semeadura, eles devem apresentar um diâmetro de 1 a 2 centímetros a uma distância de 10 centímetros no colo da planta. Cada garfo deve possuir 2 gemas. Abaixo da gema inferior, realizam-se 2 cortes em bisel, formando uma cunha que será inserida no cavalo a cerca de 10 centímetros acima do colo. É importante que coincida as cascas do cavalo e do garfo, em pelo menos um dos lados da união dos 2 indivíduos. A região da união ela deve ser amarrada e coberta com plástico, visando evitar a desidratação. Imediatamente após o início da brotação, o plástico ele deve ser removido. Após 2 ou 3 meses aproximadamente, as mudas já podem ser transplantadas para o campo. Preparo da área. Recomenda-se a sistematização da área no final do período da estiagem e em locais já utilizados pelos agricultores e também já desmatados, procedendo à semeadura no início da época chuvosa para assegurar melhor o pegamento das mudas e mais crescimentos vegetativos. Coveamento e plantio. O coveamento é uma operação importante porque ele proporciona o crescimento mais rápido das raízes e, consequentemente, da parte aérea. A cova ela deve ter 40 centímetros nas 3 dimensões. Separa-se a primeira metade da terra da cova para um lado e a segunda metade para o outro lado. Antes de encher a cova, é necessário adicionar-se à terra da parte de cima 6 litros de esterco de curral, bem curtido, ou 3 litros de esterco de galinha. Quando o solo é de baixa fertilidade, acrescentam-se a essa adubação orgânica 100 gramas de superfosfato triplo. Caso a análise do solo revele a necessidade de calagem, tem que ser feita no mínimo com 30 dias de antecedência da adubação. Com isso, executa-se o plantio da muda no início do período chuvoso, de 15 a 20 dias depois do enchimento da cova. É importante colocar a muda no centro da cova depois da retirada do saco plástico. O meu nome é Vitória, eu sou do terceiro B e agora eu vou falar um pouco sobre a colheita e o beneficiamento do urucum. Bom, a colheita, nas condições do Nordeste e do Centro-Sul do Brasil, ela é realizada aproximadamente aos 130 dias após a abertura da flor, quando se verifica 3/4 das cápsulas secas. No Norte, esse período é reduzido para 60 a 80 dias. Beneficiamento. Bom, secam-se os frutos para reduzir o conteúdo da umidade da semente até alcançar o percentual de 7% a 10%, valor aceitável para o armazenamento. A depender da época da região, são empregados 2 métodos para secar as cápsulas: secagem natural e secagem artificial. Na secagem natural, realiza-se pela ação direta dos raios solares sobre as cápsulas. Nesse processo, utiliza-se um terreiro com piso de cimento ou asfalto com cobertura de lona. Preferencialmente, deve-se utilizar uma superfície elevada para a secagem das cápsulas, para evitar a contaminação das sementes por animais ou até mesmo pelo homem. Na secagem artificial, o agricultor precisa recorrer a secadores movidos à energia solar, a lenha, petróleo ou outra fonte, principalmente durante a época chuvosa, quando as temperaturas baixam e a colheita é a mais frequente. A temperatura dos secadores deve se elevar lentamente,
sem ultrapassar o limite de 60 graus Celsius.